Olá pessoal, professora Michele de Biologia. Hoje iremos estudar o capítulo 9 da apostila volume 2. Com qual assunto? Por que o núcleo de uma célula é tão importante? Então nós vamos aprender agora qual é a importância do núcleo, quais são as estruturas presentes no núcleo, para que serve cada uma delas e em quais células nós encontramos o núcleo, ok? Eu coloquei aqui essa figura, isso aqui não é um núcleo, tá? Isso aqui é uma figura de uma bactéria. Por que eu coloquei essa figura aqui? Porque os seres procariontes, eles não possuem núcleo, né? Então, o material que ficaria dentro do núcleo nessas células fica disperso no citoplasma. Porque essas células aqui, no caso as bactérias, são células bem simples, né? E não possui uma membrana revestindo ali o núcleo, que é a carioteca, como nós já vimos no assunto passado. A diferença entre uma célula procarionte para uma célula eucarionte, tá? Então, os núcleos estarão presentes nas células eucariontes, que são células mais complexas, tá? Então, o núcleo celular, ele é encontrado presente somente aonde? Em organismos eucariontes, tá? Procariontes não vão ter núcleo. É responsável por comandar e coordenar todas as funções celulares, porque é ali no núcleo onde fica também o material genético, que é o DNA. E é ele que manda a célula fazer proteína, se duplicar, né, todas as funções metabólicas. Então, as ordens, né, partem da onde? Do núcleo da célula. Sem o núcleo, uma célula vive poucos dias, né? Exemplo, nós temos aqui a hemácia. A hemácia, quando ela é formada lá na medula óssea, que fica dentro dos ossos, né, no nosso caso, a hemácia é a célula vermelha do nosso sangue, o glóbulo vermelho. Ela é formada na medula óssea vermelha que fica dentro dos nossos ossos, principalmente os ossos longos, né, ou chatos. Aí essa hemácia, ela é fabricada ali por uma célula, né, que é a célula tronco. Ela é gerada com núcleo. Mas conforme ela vai amadurecendo, né, sofrendo o processo de amadurecimento, ela perde o seu núcleo. Então ela fica sem núcleo, chamada de anucleada, tá? E por causa disso, ela vive pouco, né? Como falou aqui, ó, uma célula sem núcleo vive poucos dias. Qual é a duração, né, em dias de uma hemácia? Vai de 90 a 120 dias, tá? Então, ela tem esse período aí de vida e depois ela sofre um processo chamado de apoptose, que é morte celular, tá? Ué, então as hemácias morrem? Eu perco as hemácias? Sim. Então, a cada 90 a 120 dias, o nosso sangue, ele é o quê? Renovado, tá? Então, aquelas hemácias irão morrer e novas hemácias irão substituir aquelas que morreram. Então, o sangue está sempre o quê? Se renovando, tá? Então, a hemácia, por não ter núcleo, ela vive somente esse período aí, de 90 a 120 dias. Aí aqui pegando a atividade, né, da apostila de vocês, lá na página 250, a atividade 1. Ali mostra um experimento, né? Foi pego aqui um protozoário, tá? Um paramécio, onde foi feita ali uma divisão nessa célula. Então ele sofreu um corte. Aí a parte aqui, ó, a metade que ficou com o núcleo, ele conseguiu se dividir e se multiplicar. A parte que foi cortada e ficou sem o núcleo, né, que é a parte anucleada, se degenerou, ou seja, morreu, se desfez. Por que que isso aconteceu, né? Então vamos entender aqui as partes de um protozoário primeiramente. O protozoário, ele vai ter ali a sua membrana, citoplasma e o núcleo, tá? Aqui é uma ameba simples, um protozoário simples. Então, a parte que ficou com o núcleo conseguiu se dividir e se multiplicar, inclusive até se regenerou da parte que estava faltando. Já a parte aqui que ficou sem o núcleo, né, morreu, se destruiu.
Aí a perguntinha que tem aí na apostila de vocês, né? A questão da letra A. Escreva com suas próprias palavras, né, o que podemos afirmar sobre a importância do núcleo para as células. Então, visto nesse experimento aqui, qual é a importância do núcleo para uma célula? Olha, a parte que foi dividida aqui e ficou com o núcleo, conseguiu se regenerar, ou seja, continuou vivo, né? E ainda, olha, conseguiu fazer o quê? Se multiplicar. De uma célula se originou duas novas. Então, houve aqui a multiplicação, a divisão, né? Então, qual é a importância do núcleo? É justamente essa, né? Promover a sobrevivência dessa célula e, inclusive, a sua multiplicação, tá? E a pergunta B. Caso o núcleo fosse isolado e inserido nos fragmentos anucleados, o que poderia acontecer com eles, né? Então, se eu pegasse ali aquela parte que ficou sem núcleo e colocasse ali núcleo dentro daquela parte que ficou anucleada, então vai passar a ser nucleado, o que vai acontecer com aquela célula? Com aquela e com a outra que ficou com o núcleo? Ora, ambas vão fazer o quê? Continuar vivas, continuar se multiplicando, né? Então, essa é a resposta, ó. Ambos os fragmentos voltariam a crescer e se dividir normalmente, tá? Então, a célula que permanece com o núcleo, ela sobrevive, né, mais tempo e consegue fazer a sua divisão celular de forma normal, tá? A multiplicação ali das células, que é um assunto que nós vamos tratar mais para frente, que é a divisão celular, ok? Continuando aqui, a maioria das células eucarióticas, tá? Ela vai ser o quê? Mononucleadas, ou seja, tem um núcleo só. Mas existem algumas exceções. Por exemplo, os protozoários, né? Aqui tem o exemplo de um paramécio. Eu posso encontrar protozoários que tenham dois núcleos. Dois núcleos, sim. E quando tem dois núcleos, eles chamam de binucleados, ou seja, a presença de dois núcleos. Então, aqui eu tenho a célula, né? Aqui a representação dela é uma figura e aqui uma foto real vista no microscópio. Então, aqui eu tenho a presença de um núcleo maior, chamado de macronúcleo, e aqui eu tenho a presença de um núcleo menorzinho, que eu chamo de micronúcleo. Então, esse protozoário tem o quê? Dois núcleos. Por isso que ele é chamado de binucleado. Mas existem algumas células que têm vários núcleos, né? Elas são chamadas de multinucleadas. Então, eu vou encontrar ali vários núcleos dentro da célula. Qual é o exemplo que eu tenho de célula que tem vários núcleos? As células do nosso músculo, né? Então, olha, uma célula muscular estriada esquelética, que é essa que está aderida aos nossos ossos, esse músculo, né, que forma ali junto com o esqueleto e dá sustentação ao corpo. Então, essas células do nosso músculo, a maioria delas são o quê? Multinucleadas, tem vários núcleos ali, então eu posso ver a presença de vários núcleos. E existem os que não têm núcleo, né? Que são as anucleadas, que no caso as hemácias dos mamíferos. Por que dos mamíferos? Porque existem alguns animais, como por exemplo as aves, as hemácias das aves têm núcleo, né? São nucleadas. Só o dos mamíferos, né, é que é anucleada, não tem núcleo. Por quê, Michele? Porque precisa de quê? De maior oxigenação e nutrientes para levar ali para as outras células, que é a função da hemácia, tá? Então, quanto mais espaço tiver para carregar ali o oxigênio e os nutrientes, melhor, tá? A carioteca. Quem é a carioteca? É aquela membrana que reveste o núcleo, né? Lembrando novamente, de células eucarióticas, porque procariontes não tem carioteca. Então, é a membrana nuclear. É essa membrana que fica aqui, ó, em volta do núcleo, tá? E ela é cheia de poros, cheia de buraquinhos. Para quê? Para permitir a passagem de substâncias do núcleo para o citoplasma e vice-versa, tá? Do citoplasma para o núcleo. Então, ali existe uma troca de substâncias. Então, por onde essas substâncias iriam passar se fosse uma membrana totalmente hermeticamente fechada, né?
Então eu preciso desses porozinhos aqui justamente para a passagem dessas substâncias, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó. Aqui é a carioteca, né? Aí aqui dentro fica a cromatina, que eu já vou explicar para vocês o que que é. E aqui também tem essa parte aqui mais condensada do núcleo, que é o nucleolo, que é justamente onde é formado, né, os ribossomos, que é aquela estrutura que nós estudamos na aula passada, né, que é uma das organelas do citoplasma. Então, o ribossomo ele é formado aqui, dentro do nucleolo do núcleo. Então, como é que ele vai sair daqui e ir lá para o citoplasma? Ele tem que passar por algum lugar, certo? Ele vai passar por esses poros aqui da carioteca. Até porque também, aqui ó, logo aqui do lado do núcleo, eu tenho uma organela que é o retículo endoplasmático. E no caso aqui é o retículo endoplasmático rugoso. E ele é cheio de ribossomos aderidos a ele. Então, da onde que veio esses ribossomos? Lá do nucleolo. E por onde que eles passaram? Pelo poro da carioteca, tá? Então, tudo tem um porquê ali na célula, né? Não está ali por acaso, ok? Então, a carioteca, ela é feita por duas membranas do tipo lipoproteica, semelhante à estrutura da membrana plasmática da célula, tá? Separa ali o material nuclear do citoplasma, apresenta os poros, como eu já falei, tá? São responsáveis pelo controle da troca de substâncias entre o citoplasma e o núcleo, ok? Então, essa é a função, né, dessa estrutura que é a carioteca. Outra estrutura é o nucleoplasma, que é o conteúdo que tem dentro do núcleo. O que eu encontro dentro do núcleo, né? Aqui a gente viu, temos o nucleolo, a cromatina e tem mais coisa. Que coisas são essas? Justamente o que? O material genético, tá? É ali que fica guardado todas as nossas informações. Cor de cabelo, tipo de cabelo, cor de pele, a altura da pessoa, a estrutura da sua voz, se é fina, se é grossa, tá? Quantos dedos ela tem nas mãos ou nos pés. Tudo que está ali formando a pessoa fica guardado aonde? Essas informações ficam guardadas aonde? No DNA, tá? Que é o material genético, onde metade veio da mãe e a outra metade veio do pai e formou ali o indivíduo, tá? Então, o DNA, ele é formado por duas fitas, né? Nós chamamos de modelo dupla hélice. Nessas duas fitas, são encontrados ali várias substâncias que formam o DNA, tá? E conforme ele vai se enrolando, se condensando, e quem faz esse enrolamento do DNA é uma proteína chamada histona. As histonas finge que é como se fosse um carretel de linha, tá? O carretel seria essa proteína e a linha que eu estou enrolando ali seria essa minha fita de DNA. Então a histona, ela enrola, ela condensa o DNA para que ele fique nesse formato aqui, ó, que é o cromossomo, tá? E o cromossomo, ele precisa ganhar esse formato para facilitar na hora que a célula for se dividir, para manter ali a metade do material genético numa célula e a outra metade na outra, ou manter o material genético. Assunto também que nós vamos ver as próximas aulas, tá? Vai ter uma aula só falando sobre cromossomo. Mas o que vocês precisam saber agora no momento? Que o cromossomo nada mais é do que a fita de DNA, o quê? Condensada, enrolada. E aonde que ele fica? Lá no núcleo da célula, tá? E aqui nós temos também a cromatina, que é essa fita que vai se enrolando aqui, que é a cromatina que vai se condensando para formar o cromossomo. Então aqui eu tenho uma fita de cromatina. Tem uma parte dela que é chamada de eucromatina. O eu na biologia significa o quê? Verdadeiro. Então o eucromatina é como se fosse a parte da cromatina, ou seja, do cromossomo, que ela é o quê? Ativa, que ela está funcionando. E existe a heterocromatina, que é aquela parte da cromatina que não está ativa, ou seja, que está inativa.
Então, eu tenho essas duas partes aí, né, fazendo parte do quê? Da molécula de DNA, ok? E conforme ela vai se enrolando, vai formando o quê? O cromossomo. O cromossomo, ele tem aqui, ó, duas partes, tá? Que nós podemos chamar isso, de maneira assim simples, né? Tem gente que fala, isso aqui é o braço do cromossomo. Tem gente que fala, isso aqui é a perna do cromossomo. Mas qual é o nome científico para isso daqui, né? Essa estrutura? Nós chamamos de o quê? De cromátide, que vem lá de cromatina, já que eu estou enrolando ali um monte de cromatina, né? Então vem de cromátide e cromatina. Então isso aqui, ó, essa estrutura aqui, eu chamo de cromátide. E desse lado aqui, ó, eu tenho outra cromátide. E as duas são semelhantes, né? Então eu chamo de cromátide irmã. Então aqui eu tenho uma cromátide que é unida a outra cromátide que é igualzinha a ela, semelhante a ela. Então eu chamo de cromátide irmã. E elas são unidas aqui, ó, por uma estrutura chamada de centrômero. E de acordo com a altura que esse centrômero ele fica no cromossomo, o cromossomo ele é classificado, ele recebe um nome, tá? Então, olha só, quando esse centrômero aqui, ó, tá bem no meio, né, do cromossomo, ó, tá bem no meiozinho, nós chamamos ele de metacêntrico. Se o centrômero ele sobe um pouquinho, ó, formando aqui a cromátide irmã de um lado maior do que o outro lado, então eu chamo ele de submetacêntrico. Se ele subir mais ainda, olha, ficou a cromátide aqui muito maior e aqui pequenininha, né? Então eu chamo esse daqui de acrocêntrico. E quando ele está aqui bem na pontinha, ó, da cromátide, praticamente na ponta mesmo, na cabeça dela aqui, eu chamo ele de telocêntrico, tá? Isso aqui nós vamos ver melhor no próximo capítulo, no capítulo 10. Mas se você já tiver curiosidade de olhar, vai lá no capítulo 10, que inclusive tem até essa fotografia aqui. Mas como eu já estava falando de cromossomo, então eu já estou me adiantando, ok? Então vamos voltar aqui. Nucleoplasma é o conteúdo que tem no núcleo. E qual é o conteúdo? É a fita, né, de DNA que vai conter as informações genéticas do indivíduo. Quando ela se enrola pela ação da proteína histona, forma aqui o cromossomo, onde eu vou ter aqui vários genes. E esses genes é um pedaço do cromossomo que vai indicar qual característica eu vou ter ali do indivíduo. Cor de cabelo, cor de pele, assim, cor do olho e assim por diante, tá? E como é que é feita a estrutura do DNA, né? O DNA, como eu falei para vocês, tem duas fitas, tá? Então, ó, fica uma fita de um lado e uma fita do outro lado. E ele é feito como? Por vários nucleotídeos. Então aqui, ó, como é que é feito um nucleotídeo? Eu tenho aqui, ó, um grupamento fosfato, que é uma molécula de fosfato, né, de fósforo, ligado a outras moléculas aqui de oxigênio, tá? Então aqui eu chamo isso aqui de grupamento ou grupo fosfato, por causa da presença do fósforo ali, tá? Que é um elemento químico. Ele vai estar ligado a um açúcar, tá? E esse açúcar, ele tem 5 carbonos. Então, quando eu tenho um açúcar com 5 carbonos, eu chamo isso de pentose, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então, é uma pentose. E no caso aqui do DNA, o nome dessa pentose vai ser desoxirribose. E ela é ligada a uma base nitrogenada, tá? Por que nitrogenada? Porque vai ter a presença da molécula ali, ó, que é o nitrogênio, né? Que também é um outro elemento químico. E existe 5 tipos de bases nitrogenadas, tá? Mas no DNA nós só vamos visualizar 4.
quais são essas bases nitrogenadas? Nós temos a adenina, que é simbolizada pela letra A. Nós temos a timina, que é simbolizada pela letra T. Nós temos a citosina, que é simbolizada pela letra C. E nós temos a guanina, que é simbolizada pela letra G, tá? E elas sempre vão se ligar uma à outra. A adenina sempre vai se ligar a uma timina e vice-versa, ou seja, a timina se ligar a uma adenina. A citosina sempre vai se ligar a uma guanina e a guanina sempre vai se ligar a uma citosina, tá? Então a ligação é sempre feita assim, tá? Nunca você vai ver uma timina ligada a uma citosina ou uma guanina ou uma adenina, por exemplo, ligada a uma guanina. Nunca. Por quê? Porque elas não têm compatibilidade, tá? Então, sempre vai ser adenina com timina e timina com adenina, ou citosina com guanina e guanina com citosina, tá? Sempre vai ser assim. É uma regra, ok? Aí aqui, ó, na fita de DNA, que é uma dupla fita, então aqui, ó, é uma fita e aqui é outra fita, que está aberta aqui para visualizar melhor, tá? Então, tem aqui uma fita de DNA, onde eu vou ter o grupamento fosfato ligado ao açúcar, ligado a uma base nitrogenada. Um grupamento fosfato com açúcar, uma base nitrogenada. Sempre vai ser assim, tá? E como é dupla fita, ou seja, tem duas fitas, tem que ter correspondência no outro lado. Então, se eu tenho a base nitrogenada aqui chamada timina, ela vai ter que se ligar à adenina do outro lado, tá? Já que a timina se liga com a adenina. E elas são ligadas por quê, Michele? Por bases nitrogenadas, ou seja, por pontes de hidrogênio, tá? Então, essas bases nitrogenadas aqui são ligadas por pontes de hidrogênio. O que é uma ponte de hidrogênio? É uma molécula de hidrogênio ligada a uma outra molécula, que pode ser de oxigênio, que pode ser de enxofre, que pode ser de fósforo, não importa, tá? Nesse caso aqui vai ser uma de hidrogênio ligada a uma de oxigênio, tá? Então é uma ligação entre moléculas, ok? Que é a ponte de hidrogênio. Aí aqui, a adenina com a timina vão ter duas pontes de hidrogênio ligando uma na outra. E a guanina com a citosina vão ter três pontes de hidrogênio ligando uma na outra, tá? Então, sempre vai ser assim. A adenina com timina, duas pontes de hidrogênio ligando elas. E aqui a citosina com guanina vão ser três pontes de hidrogênio ligando elas, tá? E existe dois tipos de ácido nucleico. Nós temos o DNA, que é uma dupla fita, com quais bases nitrogenadas? Adenina, timina, citosina e guanina. Mas também temos o RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico, que é um composto orgânico, tá? Só que o RNA, ele só tem uma fita. Diferentemente do RNA que tem duas, o RNA só tem uma fita, tá? E quais são as bases nitrogenadas que eu encontro nele? Eu vou ter a adenina, a uracila, a guanina e a citosina. Ué, tem alguma coisa diferente aí, não tem? Tem. No caso, quando eu falava de DNA, eu tinha ali a timina. Quando eu falo de RNA, a timina sai fora e quem entra no lugar? Uma outra base nitrogenada substituta, que é a uracila, ok? E existe também uma classificação que é feita aí nessas bases nitrogenadas, que eu posso classificar elas como púricas ou purinas, ou também pirimidinas ou pirimídicas, tá? Tanto faz, o nome é semelhante, significa a mesma coisa. Qual é a diferença? É que essas bases nitrogenadas, duas delas, que é a adenina e a guanina, possuem ali, ó, dois anéis na sua formação. Então, quando eu tenho dois anéis, é a purina. E existem as bases nitrogenadas que têm um anel só, que é essa conformação aqui, ó, na estrutura química, tá? Se tem um anel só, então ela é classificada como pirimidinas. E quais são essas bases?
A citosina, a timina e a uracila, ok? Então, de novo, ó, a purina tem 2 anéis e é a adenina e a guanina. E a pirimidina tem um anel só e é a citosina, timina e uracila, tá? Tem uma outra classificação chamada relação de Chargaff. O que é isso? É uma continha, né? Uma classificação que é como se fosse uma continha matemática de porcentagem que eu encontro dessas bases nitrogenadas dentro da minha fita de DNA, tá? Então, a quantidade de adenina de um lado de uma fita tem que ser correspondentemente igual ao que eu encontro de timina na outra fita, já que a adenina se liga com timina, tá? Então, se eu tenho a mesma quantidade de uma de um lado, eu tenho que ter a mesma quantidade da outra correspondente do outro lado da fita. Olha só esse exemplo aqui que eu trouxe para mostrar para vocês como é que isso funciona. É um exercício, tá? Não é da apostila, é um exercício extra. Nos ácidos nucleicos, encontra-se bases nitrogenadas formando pares de relativas especificidades. Ao se analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontra-se 38% de citosina. Que percentuais de bases de adenina, guanina e timina são esperados respectivamente? Olha, se ele já me deu a porcentagem de citosina, fica fácil achar a quantidade das outras. Como? É só pensar assim, ó. Se a citosina se liga com guanina, se eu tenho 38% de citosina, obrigatoriamente eu tenho que ter a mesma quantidade na outra fita da base correspondente, que é quem? A guanina. Então, eu também vou ter o quê? 38% de guanina, tá? Então, aqui somando, eu tenho que tirar agora a diferença para chegar ao quê? A 100%, tá? Então, para chegar a 100%, faltou o quê? 24, né? Então, eu vou dividir por 2, eu vou ter aqui, ó, 12% para cada uma que está faltando, que é a adenina e a timina, tá? Então, eu vou ter 12% de adenina e 12% de timina, que as duas são correspondentes, então tem que ter a mesma quantidade também. E se eu somar tudo isso aqui, tem que obter o resultado de 100, que é 100%, tá? Então, respectivamente, ficou 12% de adenina, 38% de guanina e 12% de timina. A resposta para esse exercício é a letra E, tá? Mas tem um exercício aí da apostila de vocês, que está na página 253, né? Também falando da relação de Chargaff. Vamos fazer juntos? Vamos lá. A atividade 2. Analisando a molécula de DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. Olha, já me falou que ali na fita do DNA, 40% é de adenina. Então, o que eu preciso fazer agora? Descobrir as outras, né? Que é o que está me perguntando aqui na letra A. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, quais são os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas dessa molécula? Olha, se eu já sei que eu tenho 40% de adenina, qual é a molécula correspondente, né? Qual é a base nitrogenada correspondente à adenina? Vai ser a timina. Se eu tenho 40% de adenina, eu vou ter que ter 40% também de timina, certo? E somando as duas, dá 80%. Quanto que falta para chegar a 100? Falta 20%, né? Então, está faltando agora eu distribuir esses 20% nas outras duas bases que está faltando. Então, como é que fica? Aqui, ó, adenina 40%, timina 40%. As duas somando dá 80%. Para chegar a 100, falta 20%. E quantas bases nitrogenadas estão faltando? Duas, que é a citosina e a guanina. Então, eu vou distribuir metade para cada uma, ou seja, a citosina 10% e a guanina 10% também. Somando tudo, tem que dar o quê? 100%, ok?
Então, viu como é que é fácil essa relação de Chargaff? Se ele me deu uma, é só eu agora botar a mesma coisa para correspondente e o que faltar eu distribuo na que estiver faltando, tá? Somando tudo tem que dar o quê? 100%, ok? Aí aqui também nesse exercício tem uma pergunta B. Explique por que esse tipo de análise não pode ser realizado numa molécula de RNA. Ou seja, a relação de Chargaff só serve para eu fazer essa verificação na molécula de DNA. Por que que não funciona isso na molécula de RNA? Ora, por um simples motivo. O DNA tem duas fitas, então o que eu encontro numa fita, eu tenho que ter a mesma quantidade correspondente na outra fita. Mas o RNA só tem uma fita, como é que eu vou ter essa correlação? Não existe, é uma fita só, tá? Então, como é que ficaria a resposta para esse exercício? Porque o RNA é constituído por uma fita simples, só tem uma fita, né? Então, não tem pareamento, não tem correspondência com outra, é uma só. A porcentagem, então, de adenina não necessariamente seria igual a de uracila, tá? Então, não tem como eu calcular isso daí, certo? Porque é uma fita só, ok? Qual, então, é a diferença entre o DNA e o RNA? Montei essa tabelinha aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas tem na apostila de vocês também, ok? Então, aqui, ó, todas as características do DNA e aqui todas as características do RNA. Em relação à quantidade de fita, o DNA tem duas, então é chamado de dupla fita. O RNA é uma fita só, então é chamado de fita simples. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, guanina, citosina e timina. E no RNA? Adenina, guanina, citosina e uracila. Então, aqui tem a timina, aí aqui vai ter no lugar a uracila. Não tem timina aqui, ok? Qual é o açúcar? O açúcar do DNA é a desoxirribose. É um açúcar de 5 carbonos, tá? Então, é uma pentose do tipo desoxirribose. E no RNA? Também é um açúcar de 5 carbonos. Também é uma pentose, só que muda o nome ali, tá? Então, o nome dele vai ser ribose. Por que essa diferença? Porque aqui eu vou ter uma molécula de oxigênio a menos, tá? Então, esse processo de desoxilação, né, ou seja, perda de um oxigênio, faz com que o nome desse açúcar aqui seja desoxirribose. Mas isso vocês vão aprender melhor, com mais detalhe, quando chegarem aonde? Lá no ensino médio, ok? E o local que eu encontro esses ácidos nucleicos? O DNA, o núcleo, tá? Se eu estiver falando de célula eucarionte. Porque se for célula procarionte, não tem núcleo, então vai ficar onde? Lá no citoplasma, tá? Mas se eu estiver falando de célula eucarionte, é no núcleo que eu vou encontrar. E o RNA? O RNA eu encontro dentro do núcleo e também aonde? No citosol, que é o citoplasma. Então, eu posso encontrar tanto no núcleo como no citoplasma da célula. E quais são os tipos de RNA? Porque existe basicamente 3 tipos, tá? Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, sempre você vai encontrar o RNA, tá? Que é a sigla, tá? Que é o ácido ribonucleico, que é o que significa essa sigla, com uma letrinha minúscula do lado. Se for um M, é o RNA mensageiro. Se for um T, é o RNA transportador. E se for um R, é o RNA ribossômico. E ele tem a função, os 3, né? Tem a função de fazer o quê? De produzir uma proteína, tá? Que nós vamos estudar isso aqui, que a gente chama de síntese de proteína, ou seja, produção de proteína, no capítulo 10, que é o próximo assunto. Mas vou fazer aqui só um breve comentário, né? Como é que eles atuam na fabricação dessa proteína.
Então aqui eu tenho o núcleo, onde eu vou ter o DNA, que é o que guarda o material genético. Ali tem as informações, né, a receita para a formação de uma proteína. O RNA mensageiro vai copiar do DNA a receita para a fabricação dessa proteína, tá? Aí ele vai sair ali do núcleo e vai vir para o citoplasma. Esse processo aqui de cópia de um pedacinho do DNA pela fita de RNA mensageiro é chamado de transcrição. E essa fita de RNA mensageiro sai por onde? Por aqueles poros da carioteca e vai lá para o citoplasma e vai encontrar com aquela organela, que é o ribossomo, que a função dela é justamente o quê? Fabricar proteína, tá? E o ribossomo, ele é feito por vários o quê? RNA ribossomal ou ribossômico. Então, RNA ribossomal eu encontro ele aonde? Formando ali a estrutura do ribossomo. E vai vir aqui ó, o RNA transportador, trazendo aqui o aminoácido para a formação dessa proteína, tá? Então, essas são as funções de cada um. O RNA mensageiro, ele vai fazer o quê? A cópia daquele pedacinho do DNA com a receita da proteína. O RNA transportador vai trazer os aminoácidos para fazer a complementação dessa fita e formar a proteína. E o RNA ribossomo é aquele que está formando a estrutura do ribossomo, que é aquela organela que fica lá no citoplasma da célula, tá? E só relembrando agora, fazendo um breve resumo de todas as partes que possui o núcleo, já que nosso estudo de hoje é sobre o núcleo, então como é que o núcleo é formado? Ele tem aqui a carioteca, tá? Que é uma membrana lipoproteica com vários porozinhos. Dentro do núcleo nós vamos encontrar a cromatina, que são vários filamentos ali que ficam dispersos dentro do núcleo, que ela pode se condensar e formar o cromossomo, tá? E é aqui que fica guardado o material genético, com as informações daquele indivíduo. E lá no meiozinho tem essa partezinha aqui mais condensada, que é o nucleolo, que é responsável por fazer o quê? A formação do ribossomo, tá? Então, ele vai fazer a síntese do RNA ribossomal, ou seja, a fabricação dessa fita de RNA ribossomal, que vai dar origem aos ribossomos. Ribossomos esse, que é aquela organela que nós encontramos disperso ali no citoplasma, pode estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso, pode estar também aderido à carioteca, com qual função? De fabricar proteína, tá? Então, isso aqui é a estrutura mais importante da célula, que é o núcleo, tá? Que vai fazer com que a célula sobreviva, que vai fazer com que a célula se multiplique e que vai fazer com que a célula guarde informações genéticas daquele indivíduo, tá? Então, essa é a importância do núcleo. E aqui, né, tem uma figura, né, um GIF, né, mostrando justamente o que? Essa fita dupla do DNA, tá? Que tem um formato 3D, tridimensional, onde eu vou ter aqui em azul justamente, né, o grupamento fosfato e açúcar, e esse colorido aqui no meio são as bases nitrogenadas, que no caso do DNA são 4, adenina, timina, citosina e guanina, ok? E eles vão estar unidos ali por pontes de hidrogênio. Isso aqui forma o DNA, que é onde fica guardado os genes com as estruturas, né, com as informações, né, da característica do indivíduo, que é o material genético. E isso fica onde? Dentro do núcleo da célula, ok? Eu sei que é muita informação, então o que eu peço para vocês fazerem? Leiam o capítulo, façam os exercícios, revejam essa aula quantas vezes for necessário, para que fique bem guardado na memória de vocês, tá? E até o próximo assunto, então, um grande abraço, tchau, tchau!